Oi pessoal, vamos a mais um vídeo e a gente vai falar agora sobre o Barroco, tá bom? Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música no século XVII, tá? Barroco significa pérola de formato anômalo, caprichoso. Nesse livro aqui, tá? Esse livro não é do Brasil aqui, ele foi feito lá em Portugal, tá bom? E ele diz o seguinte, ó, que o Barroco ele é chamado, ele diz assim, ó, o termo foi pela primeira vez usado para denigrir os trabalhos que não tinham proporções clássicas. Tá? Então, olha, barroco era um nome pejorativo, tá? Usado para denigrir os trabalhos que não tinham proporções clássicas, tá bom? Só que o barroco, os artistas barrocos valorizavam sim os efeitos que tinha, tá, o seu movimento. Para entendermos o barroco, a gente tem que entender a história. Lembra que eu sempre falo para vocês. Mas antes de mais nada, vamos entender o seguinte. Se você for para fora do país, se você estiver passeando, estiver num país que não é de língua portuguesa, você verá que não é chamado barroco em todo lugar, tá? Barroco é aqui no Brasil, é em Portugal. Na Europa, ele recebe o nome, na Espanha, de gongorismo, por causa do poeta espanhol Góngaro, tá? Na Itália, ele recebe o nome de marinismo, por conta do poeta italiano Giambattista Marini, tá? Ele tem também o nome de preciosismo, tá? Como tendência literária, voltada à perfeição, à forma de se utilizar das frases, isso aí por causa da corte de Luís XIV, rei da França. E também ele recebe o nome, que é comparado ao gongorismo português e o preciosismo francês, ele recebe um nome em consequência de uma novela, que é o Euphuismo, por causa de John Lilly Euphues, tá? Então ele recebe também esse nome. Mas como eu digo, para a gente entender o barroco, a gente tem que voltar lá atrás e entender um pouco de história. Quando a gente vê os períodos literários, né, a gente viu assim, o trovadorismo. Qual é o centro do trovadorismo? Que a gente já viu e tem um vídeo aí sobre o trovadorismo para vocês. Depois eu coloco lá para você que não viu, reveja e vai entender a Idade Média. Na Idade Média quem mandava é a Igreja Católica, ponto. A Igreja Católica comandava tudo, controlava, e a palavra central era teocentrismo. Então tudo que acontecia tinha um fundo religioso, era porque Deus queria, ou porque Deus estava castigando, ou porque Deus estava abençoando. Quando a gente chega, estou falando de literatura, tá? Humanismo e classicismo, lembra que o humanismo é um período de transição, e a gente tem um classicismo, a palavra ali, até por conta do humanismo, é antropocentrismo. Olha, tava quase que eu falava outra coisa aí, viu? Pensando em canibal. Antropocentrismo. Estava pensando ali, que eu pensei no quientismo e os portugueses vieram aqui e algum deles viraram churrasco de índio, mas é antropocentrismo, tá? A palavra no período do humanismo e do classicismo, ou você que estuda arte, renascentismo. Então a igreja é colocada um pouco de lado, começa a ciência a ter o seu ponto forte, né? Então começam os estudos, a ciência começa a subir, a igreja não perde o poder, mas ela começa a dividir o poder. Lembra que no trovadorismo o poder, quem tinha dinheiro e quem tinha terra, quando chega no período lá do Renascença, humanismo e classicismo, quem é rico é porque tem o capital, tem tudo isso, a Igreja Católica começa a perder, né, toda a sua força, e aí o homem começa a ser dado valor, as coisas do ser humano começam a dar valor, e aí o nome antropocentrismo, tá? Que é a palavra-chave nesse período. E acontece alguma coisa muito interessante nesse período, porque vem a Reforma Protestante, que começou com vários outros nomes, Wycliffe, tá? John Hus, mas o mais importante é Lutero. Tá? Lutero era alemão, então ali por causa teve outras coisas, dieta de Worms e outros momentos que teve, ele é defendido pelos príncipes alemães, né? E a Alemanha passa a defendê-lo, e aí quebra.
vem a reforma protestante e quebra a igreja. O que acontece com toda a igreja que perde membro? Perde dinheiro, tá? Toda igreja que perde membro perde dinheiro. Todo partido que perde gente que ajuda os correligionários perde dinheiro. Então, por conta disso, por conta da reforma, por conta de tudo que eles, que eles eram perdendo, a igreja precisava ter um ponto, a igreja precisava se fortalecer. Então, para diminuir o poder do protestantismo, tá, que começou lá como eu falo, se a literatura no classicismo, tá? Se você é de arte, é no renascentismo, tá bom? Para diminuir esse poder, a Igreja Católica cria o que é chamado de Contra-Reforma, tá? Então, ela tenta tomar o poder de volta. Nessa Contra-Reforma, houve, por conta da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, tá? O Concílio de Trento foi uma reunião de bispos, foi convocado pelo Papa Paulo III, tá? Na cidade de Trento. Qual era o objetivo dessa reunião? Emitir decretos disciplinares, tá bom? Então, algumas medidas tomadas. Reafirmados os dogmas da igreja, então os valores das indulgências, os 7 sacramentos, reforço do culto à Virgem e dos Santos, entre outros. Para vocês entenderem, quando se fala em dogma, dogma não pode ser mudado. Tá? Dogma não muda. Algumas igrejas, elas têm doutrinas. Doutrinas pode ser mudado, pode ser mexida, pode ser aumentadas as doutrinas, dependendo, pode ser analisadas, pode ser chegar num debate, vamos debater, já passou. Dogmas não mudam. Tá? A Igreja Católica tem dogmas. Então, é reafirmar a força dos dogmas, tá? Reorganizar a Inquisição. A Inquisição existiu durante muito tempo na igreja. Aqui era só para reorganizar, tá? E aí eles instituíram uma lista de livros que se chama Index Librorum Prohibitorium. São tipos os livros que eram proibidos da pessoa ter dentro de casa, tá? Outra coisa que eles criaram foi a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa. O que essa Companhia de Jesus fazia? Ela foi criada em 1534, mas eles se tornaram muito mais forte, tá? Quem criou ela foi o padre Inácio de Loyola, na Universidade de Paris, tá bom? E eles eram pautados pela obediência cega ao Papa. O Papa falou, tá falado. Então, o que eles faziam? Eles corriam atrás. Então, começaram a fundar colégio, por isso que eles vieram para o Novo Mundo. Quem veio para o Novo Mundo foram os jesuítas, tá? Espanha, mandado pela Espanha, aqui para o Brasil. Eles foram para Portugal, Portugal eles estavam lá, né? Eles foram para o Japão, para o Oriente, tá? Então eram os jesuítas que iam. Então eles fundavam colégio, mas não só isso, tá? Por conta da Inquisição na Europa, era eles que... Olha, se você fizesse alguma coisa, estava perdido. Por isso que veio a Inquisição. Não é que veio a Inquisição, ela se tornou muito mais pesada, muito mais forte, tá? A Inquisição era composta por tribunais que julgavam todos aqueles que eles consideravam uma ameaça às doutrinas, tá? Que consideravam ao conjunto das leis que eles tinham instituído, tá bom? Todos os suspeitos eram perseguidos, tá? E podia ser levado, eram levados aqueles que eram condenados, tá? Cumpriam pena que podiam variar desde a prisão temporária, prisão perpétua e até a morte na fogueira, tá? Onde eles eram queimados vivos em praça pública. Eu li um livro, eu não lembro do livro, eu não acho, mas quando era garoto, que ele falava que a Inquisição foi pesada e em alguns momentos a morte era melhor que a prisão, né? Bastava algum vizinho ir até o padre e denunciar, né? Fulano não faz isso. Meu vizinho ali, ele é herege. Ele tem uma Bíblia na língua nossa, né? Tem uma Bíblia em espanhol, tem uma Bíblia em português. Você lembra aquela época era em latim, né? Pronto, já era motivo para ele ser levado. E vários outros, não precisava provas. As pessoas eram levadas lá para ser
interrogadas. Esse interrogatório tinha muita tortura, tá? Eram todos torturados, e se a pessoa recebesse pena de prisão temporária, prisão perpétua, ele seria muito torturado. Por isso que às vezes eles dizem assim que a morte, em algum sentido, era melhor, tá? Por conta disso, o que a Igreja Católica está fazendo? Está tentando trazer o poder que tinha na Idade Média. Está tentando levar o homem para a Idade Média, tirar. Aí o homem do Barroco, imagina o período que ele estava vivendo. Ele vivia esse conflito, né? Servia a Deus, então é o que eles chamam, tinha essa dualidade, que essa dualidade vai nas artes. Quando a gente percebe a arte barroca, né, ele sempre vai ter um contraste de claro e escuro, tá? Como esse livro aqui diz, ó, Ismo, Entendendo a Arte, ele diz o seguinte, ó, o que tinha na arte? Drama, transformação, conflito, manipulação, retórica, alegoria, meditação, poder absoluto, os novos gêneros. Tudo ele é colocado. O Barroco foi um período político, tá? Dominado pela Igreja Reforma. Frase, palavra do Barroco, contra-reforma, tá? A Igreja precisava chamar os membros de volta. A Igreja, então, começa as obras, mas por conta disso, você percebe nas obras do Barroco, tanto na literatura, na arquitetura, tá? Na música, na arte, você vê esse contraste. Falando em música, a música barroca, ele tinha alguns autores, tá? Tinha muitos, vários, mas alguns a gente tinha Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, tá? Pietro Gaspare Alessandro Scarlatti, George Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Antônio Vivaldi na Itália, mas tinha outros, tá? Tinha vários outros. Mas quando a gente pega a arte barroca, a pintura, você vai ver o contraste do claro, do escuro, tá? A palavra do barroco também é a dualidade, tá? Dualidade que a gente encontra. Então, o barroco foi um período, uma época de conflitos de valores. Era o valor espiritual da igreja e o valor da burguesia. Então, eram os valores da igreja, ser santo, ser puro, né? Tudo Deus, querendo que o homem voltasse ao teocentrismo, mas aí você tem o valor carnal do homem. Então, o amor carnal, o dinheiro, a posição social, essa luta constante que o barroco tinha. Por isso que a palavra também é dualismo, tá? Dualismo é uma arte complexa. Então você tem visões opostas, antítese, né? Espírito e carne, pecado e perdão, céu e terra, virtude e prazer. E na arte você tem claro e escuro, branco e preto, tá? Tudo isso. Então quando você pega a arte barroca, ao mesmo tempo que eles têm, por exemplo, tem a Coração da Virgem de Carracci, do pintor italiano Carracci, você tem a Virgem lá, mas tem dois homens assim, vai aparecer a imagem aí, tá? Dois homens seminus, porque o barroco ele foi esse período em que o homem queria, imagina o conflito que ele tinha, né? Por isso que eles tinham algumas coisas do barroco, a efemeridade da vida, tá? Viver o corpo e viver a alma, viver o santo, viver o que eu quero, viver a vida com Deus ou eu me acabar, né? Me acabar na bebida, me acabar na mulherada, me acabar no dinheiro. Esse é o conflito. O outro, por conta desse conflito, é o carpe diem. Quer dizer, viva o agora. A vida é breve, a vida passa. Você vai ver isso na literatura barroca. O mundo vai acabar mesmo, a gente está perdido, vai tudo se acabar. Tá? Então você vai notar na arte barroca, tá, esse conflito, essa briga, esse antítese, esse dualismo. Então você tem claro e escuro, a imagem santa, a imagem jovem, a imagem santificada, pura, inocente, ao mesmo tempo com uma sensualidade. Porque o barroco foi um período de sensualidade, exagero, né? Tem artes que são extremamente exageradas. Isso aí também na arquitetura. Você pega a arquitetura, as igrejas cheias de ouro. Imagina, você tem no período do trovadorismo antes, a igreja era algo
muito bucólico, né? Muito, quando eu falo bucólico, escuro também. Lembra que aquele período não tinha muita iluminação. Aí quando você vem para o período barroco, até porque eles queriam atrair o membro de volta, eles enchem a arquitetura, muito ouro, muita prata, muito brilho, né? Exagero, muita informação, poluição visual, tá? O exagero, Bernini fazia isso nas suas obras, nos seus quadros. Por falar em quadro, não, na sua, né, na sua escultura. Na escultura você tem êxtase de Santa Teresa de Bernini, que ela tá ali recebendo um anjo e tal, mas a cara dela é de satisfação sexual, né? A cara dela é de prazer, é de vontade, né? Então, esses são as obras do Barroco, é o período. É o conflito que ele está vivendo. Imagina, o homem do Barroco quer ser santo, quer ir para a igreja porque está esse conflito. Aí imagina só que ele ouve assim, a igreja empurrando para um pensamento, a ciência empurrando para o outro, a ciência dizendo que a Terra gira em torno do Sol, a igreja dizendo que o Sol, que tudo gira em torno da Terra. Você tem, a Terra é redonda, a ciência dizendo, aí a igreja naquela época, e né, tem gente que é do Barroco, que está vivendo naquela época, né, diz que a Terra é plana, a Terra é quadrada, tá? Então olha o conflito que eles tinham. E isso vem nas suas características. Então a gente tem características do Barroco, uma arte rebuscada, exagerada, tá? Valorização dos detalhes, tá bom? Valorização da estética, dualismo que eu já falei, tá? Contradições, prazer do corpo, prazer da salvação, a alma, tudo isso, sombra e luz, valorização dos contrastes, emoção sobre a razão, tá? Obscuridade, sensualismo, complexidade, tá? E no Barroco, na literatura, nós temos o cultismo e o conceptismo. O que é o cultismo? O cultismo é jogo de palavras, tá? Jogo de palavras, palavras rebuscadas, tal, que a gente tem no cultismo. Então, no cultismo, você tem assim, uma poesia de Gregório Matos, ele diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia, depois a luz e segue a noite escura, em triste sombra morre a formosura, e contínuas tristezas e alegria. Então você tem nasce, morre, luz, sombra, né? Tristeza, alegria. Então você tem o cultismo, esse conflito aqui de fatos. No conceptismo é jogos de ideias. O conceptismo era mais usado na prosa, mas também era usado na poesia. E o cultismo ele faz assim, ele usa o racionalismo, tá? Então você tem do padre Antônio Vieira, do sermão dele, diz assim: para o homem se ver a si mesmo são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não pode ver por falta de luz. Logo, a mister luz, a mister espelho e a mister olhos. Padre Antônio Vieira, você vê o conceptismo de ideias, tá bom? Depois, o próximo vídeo, nós faremos sobre o Barroco no Brasil, porque o Barroco é interessante para nós, ele começa a ter arte. Nossa, até aqui o Brasil não aparece. Apareceu no quinhentismo, mas como informação, né, não nosso. E aqui ele vai aparecer o que é nosso, tá bom? Então, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o seu vídeo, tá? E de se inscrever no canal e comente aí, tá bom? Um abraço para todos vocês, até a próxima.